nos reunimos, queiram sentar-se, por favor. Nós que aqui nos reunimos, estamos diante da Sagrada Família. Sagrada Família. São José é o pai da família. Um pai que recebeu a custódia do menino Deus sem ser o seu pai carnal, sendo o seu pai legal, uma vez que ele era casado com Nossa Senhora, ele tinha direito sobre o fruto das entranhas sagradas de Maria Santíssima. Entretanto, pelo mistério que se deu da encarnação, ele não é o pai carnal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos ao mesmo tempo Nossa Senhora, ela que é virgem e mãe ao mesmo tempo. Um paradoxo, um mistério. Ou se é virgem, ou se é mãe. Nossa Senhora reuniu essas duas maravilhas, a maternidade e a virgindade. Não qualquer maternidade, mas a maternidade divina. Ela é mãe do próprio Deus, e sobre isso nós meditaremos. Estamos aqui apenas compondo a nossa meditação, pensando sobre os personagens dessa meditação, uma vez que meditaremos sobre o terceiro mistério gozoso do Santíssimo Rosário, portanto, o nascimento do menino Jesus. O menino Jesus é o que mais valia nessa Sagrada Família, porque era o próprio Deus humanado que se fez homem, se encarnou para a nossa salvação. É o que mais valia, porque Deus vale mais do que as criaturas, mas ele se tornou pequenino para nos ensinar a humildade. Nós devemos aprender a servir como nosso Senhor Jesus Cristo serviu a Sagrada Família. Ele serviu a São José, ele serviu a Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela foi aquela que disse o seu sim. Se ela não tivesse dito o seu sim, Nosso Senhor Jesus Cristo não se teria encarnado. Nosso Senhor Jesus Cristo, vindo ao mundo, ele que é Deus. Enquanto Deus, ele quis nascer em uma família para mostrar a importância da família. A família, no mundo de hoje, tão perseguida, tão odiada. Nossas famílias são odiadas por serem família. Nosso Senhor Jesus Cristo quis nascer em uma família. E ele quis ser obediente a duas criaturas, a São José e a Nossa Senhora. Nossa Senhora sabia que ela era quem tinha trazido a bênção das nações prometida a Abraão. Ela, Nossa Senhora, é que tinha trazido essa bênção das nações que havia sido prometida ao santo patriarca Abraão. Deus disse a Abraão, Abraão que veio da Mesopotâmia, da região de Ur, dos caldeus, ele foi retirado de lá, e Deus escolheu Abraão no momento em que os homens, depois da Torre de Babel, onde as línguas foram confundidas, os homens se espalharam pela terra, e quando eles se espalharam, começaram a adorar deuses falsos. Como isso parece com o mundo de hoje? O mundo de hoje já não adora o Deus verdadeiro. O mundo de hoje cria leis para tirar as cruzes, por exemplo, dos locais públicos. Tempo houve em que se dizia que o homem ofendia a Deus. No mundo de hoje dizem que as cruzes devem ser retiradas porque Deus ofende aos homens. Deus pequenino veio para nos salvar e ele, na manjedoura, é o grande odiado da história. Que coisa curiosa! Trouxe tanto amor, Deus se fez homem por amor, diz São João, nas cartas, falando do amor de Deus que vem para nos salvar, que nós devemos amá-lo. Ele se fez amor por nós, e muitos homens, ao invés de genuflexos, darem o amor de seu coração a Deus que nos criou, a Deus que nos chamou, a Deus que quer nos salvar, os homens, em pé, com insolência, bradam contra Deus e oferecem ódio, pagando ódio com amor. A humanidade na qual vivemos é uma humanidade de ódio. É uma humanidade que rejeita a Deus. Por isso que vemos tantas desavenças nas famílias, por isso que vemos tantas complicações por todas as partes, tanto ódio à religião,
tanta gente que fala que as religiões são todas iguais. Por quê? Porque a verdade, às vezes não sempre, ela cobra a natureza humana, ela cobra a nossa consciência. E diante de Deus, que é amor e é verdade, não podemos ficar indiferentes. E na época em que ele veio, ele que foi a bênção das nações, é interessante que para que essa bênção das nações viesse, Deus ele prometeu para Abraão que ele seria pai de incontáveis nações, nele seriam abençoadas todas as nações da terra. Isso significa o quê? Que da linhagem de Abraão nasceria alguém que traria a bênção das nações. E a bênção das nações, que é nosso Senhor Jesus Cristo, é em realidade a bênção da igreja. Porque o que se difundiu pelo mundo inteiro? O que é essa bênção das nações? Onde nós andamos na face da terra, nós encontramos igrejas encimadas com a cruz de Cristo. Nascido no presépio, odiado no Calvário, triunfante em sua ressurreição, saindo do santo sepulcro, nosso Senhor Jesus Cristo foi colocado no alto das coroas dos reis, foi colocado nos paramentos sacerdotais, foi colocado nos altos das igrejas, foi colocado em nosso coração. A cruz de Cristo é o distintivo de todo fiel. Nós que o amamos, nós sabemos que ele veio para nos salvar, e nele se cumpre a promessa feita a Abraão. Todas as nações da terra serão abençoadas. E essa bênção é levada pela igreja, porque nosso Senhor Jesus Cristo disse a São Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele não disse as minhas igrejas, nem as minhas religiões. Ele disse a minha igreja, porque só existe um Senhor, com uma só igreja, com uma só fé, com um só batismo, com uma só doutrina, capaz de nos levar para os céus. A igreja nada inventa, ela apenas repete o que recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela é um eco. Quando se toca um sino, plém, plom, plém, plom, um bimbalhar de sinos, o sino toca e ao longe se ouve o eco. Nosso Senhor Jesus Cristo é o divino sino que soa a verdade neste mundo, soa a verdade convidando à salvação. E essa verdade, ela é repetida pela igreja, que é o eco da voz de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós sejamos salvos. Nossa Senhora, ela é a criatura mais elevada da face da terra. Claro que nosso Senhor Jesus Cristo é homem, mas é homem e Deus, foge de toda qualquer comparação. Vejamos a figura de Nossa Senhora. Tem um autor que diz o seguinte, uma coisa muito interessante. Ele diz que todos os povos, sempre quiseram registrar a própria história. Por isso nós encontramos a história dos gregos, a história dos egípcios, a história da Índia. Nós vemos que cada povo quis registrar a sua própria história. E dizia esse autor, que escreveu 32 ou 33 volumes de história, César Cantu, ele dizia o seguinte, na introdução à sua obra, que tem mais de 100 páginas, a introdução, claro, para introduzir 33 livros, né? Ele dizia, todos os povos sempre quiseram registrar a própria história. Todos os povos, com exceção de um, o povo de Israel, o povo judeu, porque o próprio Deus quis registrar essa história, é a Sagrada Escritura. Nós olhamos que o Antigo Testamento é muito maior do que o Novo Testamento, que é menor, é o início de tudo que nós temos hoje da Santa Igreja. O Antigo Testamento, que é maior, tem um objetivo. Tem um sacerdote, estudioso das Sagradas Escrituras, que ele diz isso, Padre Mato Soares. Ele diz o seguinte, que o objetivo do Antigo Testamento é individuar qual seria a família de onde nasceria o Salvador. Lá no Gênesis, nós já encontramos a promessa da vinda de nosso Jesus Cristo. No início da Sagrada Escritura, primeiro livro, quando Deus coloca inimizade entre a mulher e a serpente, entre a descendência da Virgem, é a vinda de nosso Jesus Cristo e aqueles que seriam de sua descendência, segundo diz São Luís Maria de Montfort, uma descendência espiritual. Já é a promessa do Salvador. Por isso que esse início da Sagrada Escritura do Gênesis é chamado proto-evangelho.
É um evangelho que vem no início da Sagrada Escritura. Depois temos 50 e tantos livros pela frente até chegar no Novo Testamento. Já tem um anúncio lá, porque no Antigo Testamento nós encontramos os anúncios da verdade que é Cristo, da verdade da salvação que viria através de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse autor diz que todo o Antigo Testamento ele tem como objetivo individuar, mostrar qual seria a família escolhida para a vinda do Salvador, para que todas as promessas se cumprissem, para que aquilo que os profetas haviam anunciado se cumprisse. E é interessante que por isso começa aquela narração de famílias, tem essa família, tem aquela família, e vai mostrando para onde que vai indo a história. Então, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó que tem o mesmo nome de Israel na Sagrada Escritura, é a mesma pessoa. Nós temos os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos de Israel, as 12 tribos de Jacó, ou 12 tribos de Israel, na verdade, é um povo de Israel dividido em 12 partes. Quando foram para a Terra Prometida, para a Palestina, são aquelas 12 regiões, 12 territórios, 12 estados, 12 províncias. Um só povo com 12 regiões, uma só família com 12 irmãos. Desses irmãos, um foi escolhido para ter essa linhagem sagrada, Judá. A tribo de Judá, cuja sede é em Jerusalém. Jerusalém, que era a cidade dos Jebuseus, a cidade de Jebus, que deu nome depois a Jerusalém, é a cidade santa onde o próprio Deus morreria para nos salvar. O seu sangue redentor, seu sangue que resgata, seu sangue que redime, seu sangue que salva, deveria ser vertido ali, nesse Calvário. Que sangue é esse? Já falaremos. Abraão, Isaac, Jacó, Judá. Da tribo de Judá vem o rei Davi. E tem uma promessa que um dos descendentes de Davi se sentaria eternamente no trono. Ora, nenhum rei vive eternamente, a não ser aquele rei anunciado no Apocalipse, último livro da Sagrada Escritura, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Não é qualquer rei, não é um rei humano, é um rei divino, que vem para conquistar, que vem para salvar, que vem para triunfar, e para triunfar ele morre. Para salvar, ele dá sua vida. Para vencer, ele se doa pelos homens, para que os homens, olhando a ele, olhando aquele sofredor, olhando o seu sagrado coração perfurado pela lança, também dissessem: se Deus por mim deu o seu sangue, também eu darei meu sangue e meu coração para servi-lo. Antigo Testamento, tudo vai individuando a família escolhida para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, quando de repente nós encontramos o trecho da Escritura, do Evangelho, que diz: origem de Jesus Cristo. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó, e assim vai. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Aí começa toda a linhagem de nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando onde que vai chegar. Passa por esse, passa por Zorobabel, passa por Salatiel, assim vem toda aquela linhagem. De repente a linhagem chega em José. Nasceu José. E diz o quê? José, e aqui vem o mistério, o esposo de Maria, da qual nasceu Cristo. Olha que coisa interessante. A linhagem de Judá vai até José. Ele deveria ser rei, mas naquela época os romanos tinham dominado toda a região. Antes deles, os gregos já tinham dominado. Antes, os persas. Portanto, eles já não tinham mais direito a ter reis. Deixaram de ser um reino para ser uma província obediente a um rei. A província da Judéia já não era mais o reino de Judá. A sede era Jerusalém, mas era uma província. Quando o nosso Jesus Cristo vem, os romanos é que dominam. São José não era rei por causa disso, mas era da linhagem real. Nossa Senhora também era da linhagem real. Portanto, toda essa geração que passa por Davi, por Salomão, por Roboão, por todos esses vários da linhagem de nosso Senhor Jesus Cristo, chega em São José, mas é a mesma linhagem de Nossa Senhora. A Sagrada Escritura, ela traz a linhagem de São José, porque era o costume sempre tomar a linhagem pela linhagem do Pai. Só que o nosso Senhor Jesus Cristo é um mistério. Toma-se toda a linhagem que chega em São José, e é necessário dizer: eis o mistério da fé. José, o esposo de Maria, da qual nasceu Cristo. Tema de nossa meditação: o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos pegar um aspecto muito comentado por Monsenhor João, elevadíssimo. Vamos entender o papel de Nossa Senhora na encarnação.
A Sagrada Escritura que nós lemos, aqui, livros e mais livros de Tobias, profeta Jeremias, Isaías, tudo que vem no Antigo Testamento, os Macabeus, os Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, toda aquela maravilha, toda aquela grandeza bíblica se encaminha a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. E antes de conviverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Toda a Sagrada Escritura no Antigo Testamento tem um objetivo: apontar que Maria seria a mãe de Deus e mãe nossa. Nossa Senhora é o motivo do Antigo Testamento. Se não houvesse Nossa Senhora, o Antigo Testamento andaria sem rumo. Claro que o rumo é Nosso Senhor Jesus Cristo, que seria a bênção das nações prometida para Abraão. Mas Deus quis que da descendência de Abraão houvesse uma virgem, anunciada pelo profeta Isaías, quando disse: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, Deus conosco. Que filho é esse? Que virgem é essa? Nossa Senhora, humilde, querendo fazer a vontade de Deus, o anjo São Gabriel aparece para ela. Era uma donzela. Olha que o anjo São Gabriel já tinha aparecido para o profeta Daniel no exílio da Babilônia, dizendo: Daniel, eu sou Gabriel, um dos anjos que assistem na presença de Deus. Miguel, o protetor de vosso povo, intercedeu por vós para que vós possais retornar do exílio, para que volteis da Babilônia, volteis à terra prometida, depois que o rei da Babilônia vos trouxe aqui, anos e mais anos em exílio. Eu explicarei, Daniel, a profecia de Jeremias sobre os 70 anos. Como se daria isso? Como que o povo retornará? São Gabriel interessado no retorno da Babilônia, para que eles voltem para Jerusalém. Por quê? Porque São Gabriel ele tinha aquele desejo de o quanto antes estar novamente em Jerusalém, para que os séculos se passassem. Se anjo pudesse ter impaciência, anjo impaciente era São Gabriel. Quando é que vai chegar o dia? Esse povo tem que voltar. Miguel, vamos lá, como que é a coisa? Senhor, nós que assistimos em vossa presença, trazei de volta o povo para a terra prometida, porque em Jerusalém, Senhor, se dará a grande glória de vossa morte, para que a igreja vença. Mas Senhor, em Nazaré, Senhor, eu tenho que cumprir a minha missão. Nazaré, cidade poética, com Monte Tabor ao fundo. Senhor, São Gabriel devia dizer: Senhor, eu preciso cumprir minha missão, Senhor. Eu espero. Quando que vai nascer a virgem, da qual eu já sou escravo antes do nascimento? Eu quero servi-la. Quando ela disser: eis a serva do Senhor, eu terei vontade de dizer: mas Maria, servo sou eu, o servo da serva do Senhor. Olha o título de São Gabriel: o servo da serva do Senhor. São Gabriel podia ter dito: Maria, mãe minha. Se vós sois mãe de Deus, sede mãe dos anjos também. Sede rainha, mas de alguma forma, sede mãe. Maria, mãe minha, eu fui criado para vos venerar, porque vós sois a morada do Altíssimo. Eu assisto diante de Deus. Ó minha mãe, vós tereis a Deus dentro de vós. São Gabriel intercedeu para que tudo acontecesse. Esse São Gabriel que apareceu lá para o profeta Daniel na Babilônia. Toda a história, todos os anjos, tudo converge para quê? Para chegar diante de uma donzela e pedir que ela aceite ser a mãe de Deus. Quem é mãe, explicava Monsenhor João em várias ocasiões, principalmente no dia 1º de janeiro, em várias missas, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, ele explicava a maternidade divina, que é a primeira festa que temos litúrgica do ano, Santa Maria Mãe de Deus, dia de preceito. Ele explicava que Nossa Senhora, o maior privilégio dela é ser mãe de Deus. Porque quem é mãe? É mãe daquela criatura. Ninguém ouviu uma mãe dizer assim: eu sou mãe do joelho do meu filho. A gente fala:
Olha, leva para conversar lá fora que a pessoa está meio estranha. Não, eu sou mãe do ombro do meu filho. Não, eu sou mãe do corpo do meu filho. Quem é mãe, né? É o meu filho. E às vezes é assim, né? A mãe está lá com seus 94 anos, está lá, entende? E olha para o filho. O filho, assim, na plena juventude dos seus 65 anos, né? E a mãe fala assim, meu filhinho. E aí o filho fala, mas mamãe, não me chame de filhinho, que eu já estou com... Não, filhinho é filhinho sempre, filhinho. Então, Nossa Senhora é mãe. Como qualquer mãe é mãe de seu filho. Nossa Senhora, sendo mãe, é mãe de nosso Jesus Cristo. Mas nosso Jesus Cristo não é só homem. Ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Houve a encarnação. A natureza divina se uniu à natureza humana na pessoa do Verbo. Nosso Jesus Cristo está ali. É Deus e homem. Não é nem só Deus, nem só homem. É Deus e homem verdadeiro. Portanto, se Nossa Senhora é mãe de nosso Jesus Cristo, Ele é mãe de Deus. Santa Maria, mãe de Deus. Irmão São João dizia o seguinte, com isso vamos concluindo, para fazer uma aplicação para a nossa vida espiritual, para termos mais amor a Nossa Senhora e, por fim, amor ao nosso Jesus Cristo. Existe um fenômeno, os médicos podem confirmar, que no momento da gestação, a mãe alimenta o filho com o próprio sangue. E a gestação, a preparação daquele corpinho dentro de si, se dá porque o sangue dela vai passando para aquela nova criatura e vai formando. Vai passando e vai formando. Mas esse circuito é fechado. O sangue da mãe entra no corpo do filho, mas não volta para a mãe. O sangue de Maria, entrando no corpo de Cristo, como diz a carta aos Hebreus, quando eu entrei no mundo, formasse-me um corpo, Senhor. Então, esse corpo que foi formado de Nossa Senhora, esse sangue de Maria entrando em Cristo, se tornava um sangue divino. A única coisa é, como não tem nenhum circuito de retorno, o sangue dela não era divino, era só o dele. Mas o sangue de Nossa Senhora, caro Cristo e caro Maria, a carne de Cristo é a carne de Maria. Isso nos leva à seguinte conclusão, para iniciarmos bem esse ano. A redenção, a salvação dos homens dependeu do sangue do Cordeiro Imaculado derramado no Calvário para a nossa salvação. O Antigo Testamento, prefigurado pelas vítimas, eram os cordeiros que eram oferecidos no templo de Jerusalém, eram imolados, queimados como holocausto, oferecidos a Deus. Era uma pré-figura, uma figura que veio antes anunciando que o Cordeiro Imaculado viria, um sangue seria derramado uma vez por todas para a salvação dos homens. E os sacerdotes até o fim do mundo renovariam o sacrifício no Calvário, mas seria simplesmente a perpetuação de um único sacrifício, do sangue de nosso Jesus Cristo derramado para nos salvar. Adão pecou, os céus se fecharam, a criatura humana ficou amaldiçoada pelo pecado de Adão, pecado de origem, pecado original ocorrido na origem da natureza humana. Os céus fechados, era necessário que o próprio Deus derramasse seu sangue, esse sangue redimisse, esse sangue resgatasse, esse sangue salvasse. Era o sangue de nosso Jesus Cristo. Esse sangue derramado no Calvário, que salvou a todos nós, é o sangue de Maria que constituiu o corpo de Cristo. Por isso, ela é a nossa corredentora. Ele redime, Ele salva, Ele resgata. Maria corredime, ela salva junto, ela nos resgata. Maria Santíssima, Mãe de Deus e Mãe Nossa, nada mais podemos fazer no início desse ano do que agradecer-vos, ó minha Mãe, porque vosso sangue é o sangue que foi doado inteiramente para que Cristo viesse ao mundo. Vosso sangue, ó minha Mãe, constituiu o corpo do Redentor que foi oferecido no Calvário. Minha Mãe, vosso sangue constituiu o corpo do Redentor que nós em breve comungaremos depois que ele se fizer presente nesse altar. Minha Mãe, gratidão. Gratidão para hoje, gratidão para sempre. Se não fosseis vós, ó minha Mãe, a ponte escolhida por Deus para vir ao mundo, nós não teríamos caminho para chegar até Deus, não teríamos caminho para encontrarmos a salvação. Vós sois, ó minha Mãe, a porta dos céus. Vós sois, ó minha Mãe, esperança nossa
Vós sois, ó minha mãe, a nossa salvação. Nós vos agradecemos por vossa doação, nós vos agradecemos por vosso sangue entregue totalmente a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vos agradecemos por vossa corredenção, nós vos agradecemos porque vós sois mãe, mãe de Deus e mãe nossa. Como filhos vossos, escravos vossos, nada queremos do que proclamar o vosso nome por todo o orbe, por todo o mundo, porque o nome de Maria é o nome de Cristo que faz tremer os infernos, faz com que os homens de boa vontade se ajoelhem diante de vós, faz com que os anjos e os santos dos céus sirvam ao vosso divino Filho. Minha mãe, vós sois ponte, vós sois fonte, vós sois monte, como diz uma canção latina. Maria Fons, Maria Pons, Maria Mons. Maria Fons, fonte de virtude. Maria Mons, monte das bem-aventuranças. Maria Pons é a ponte que nos tira dessa terra, nos faz passar sobre o abismo da perdição e nos leva à salvação eterna. Namorada eterna, ó minha mãe, vosso nome será nossa glória, porque vós sois a eleita do Senhor, a esperada das nações, para que o esperado nascesse. Nós vos agradecemos, ó mãe, e agradecemos ao vosso Filho, que é Deus, porque Ele nos deu o grande presente dele, que sois vós, ó minha mãe. Dai-nos fidelidade, dai-nos perseverança, dai-nos santidade, dai-nos salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.